Vamos lá, Ronaldo. Fala, moçada. Eu sou o professor Ronaldo Faria, do Camões Pinóquio. Venho aqui para dar algumas dicas, tentar ajudá-los na realização da prova do Enem. Acho interessante que vocês não se preocupem em fazer a prova do Enem pensando naquelas características clássicas da cobrança da história, aquela divisão em economia, política e sociedade, a ter a preocupação em descobrir características, causas e consequências dos processos históricos. O Enem exige um conhecimento amplo, mais analítico, mais crítico do processo histórico. Portanto, na prova do Enem, você não vai estar, na verdade, realizando uma prova de história ou uma prova de geografia. Você vai estar realizando uma prova da área de humanas, ciências humanas e suas tecnologias, que envolve também filosofia, envolve também sociologia, conhecimentos de cultura, padrão de comportamento, processo de industrialização, relação de poder e principalmente mão de obra. A grande dica que eu dou para a prova do Enem é preocupar-se com a questão da mão de obra, principalmente dentro do Império Brasileiro, onde a questão escravista passa pelo processo de crise. A substituição do trabalho escravo e todas as leis envolvidas e o processo histórico social envolvido, ele tem uma enorme importância no Enem. Portanto, não ignore a importância do trabalho dentro da prova do Enem, em todos os níveis, desde a transição do trabalho escravo até as relações do avanço do neoliberalismo, que diminui benefícios sociais. O trabalho é amplamente, a mão de obra é amplamente valorizada na prova do Enem. Uma outra dica que eu dou, até pela questão da comemoração dos 60 anos da ditadura no Brasil, ditadura militar é uma outra grande dica. Aconselho que vocês pensem na violência, no radicalismo, no autoritarismo desse regime. Prestem muita atenção no AI-5 e seus desdobramentos. Prestem bastante atenção no milagre econômico e suas consequências positivas e negativas para a sociedade. Os planos econômicos que tentam combater a inflação também são muito valorizados nessa prova. Vocês devem lembrar plano cruzado, plano real, plano Collor, certo? Outra coisa muito em voga também é a questão, principalmente por culpa dos últimos conflitos, da questão árabe-israelense. Jamais ignore a questão palestina, a causa palestina é muito importante na prova do Enem, né? E a grande dica que eu dou nesse primeiro momento é o crescimento do nacionalismo. Inclusive eu estou dando dica para algumas pessoas envolvidas, eles às vezes perguntam qual o tema de redação que pode ser valorizado no Enem. Eu acho que a questão do nacionalismo é uma questão importante nesse mundo contemporâneo. Nós acabamos de ver a tentativa de independência do parlamento escocês em relação à Inglaterra. Estamos vendo manifestações na Espanha, tanto no País Basco quanto na questão da Catalunha, certo? Portanto, eu acho que o nacionalismo ele é importante. Se você está falando de nacionalismo, aconselho você prestar atenção na descolonização afroasiática, pós-Segunda Guerra Mundial. Aconselho você prestar atenção nas unificações tardias da Itália e da Alemanha. E no próprio processo de independência do Brasil. Em se falando de independência do Brasil, jamais se deve esquecer da passagem da família real pelo Brasil. Isso também tem um enorme peso, né? Em História da América, a questão principalmente do processo de independência da América, né? Antes disso, deveremos lembrar também do processo de conquista e colonização do continente americano. Aí, vindo para a história do Brasil, você deve lembrar da importância das economias açucareiras, da economia mineradora e das outras economias coloniais. O que vocês devem lembrar em relação a essas economias são os padrões socioeconômicos, os comportamentos, o tipo de interação cultural que isso vai permitir dentro da história do Brasil. Certo? Então, no primeiro momento, ficam essas dicas, espero retornar para trazer outras informações para vocês. Um abração, boa prova e até já.